Oi, gente, bem-vindos à nossa live de hoje. Como estão todos? Bora lá convidar as meninas. Olha, que a gente tem muita coisa boa para compartilhar com vocês hoje. Vou convidar a Joy, agora eu vou convidar a Marta. Oi! Oba! Gente, olha só, cada dia tá melhorando mais. Entramos de primeira dessa vez. Que tal? Deu certo, deu Deu certo. certo, deu certo. Bem-vindos, bem-vindos. Compartilha conosco da onde que vocês estão entrando aí para ver a gente ao vivo hoje. Hoje a gente vai compartilhar um pouquinho mais da nossa história, para vocês conhecerem um pouquinho mais da onde que veio tudo isso, da onde que começou essas ideias, como que foi essa transformação em nós, né? Então, em primeiro lugar, muito obrigado por dedicar esse tempinho para nós, para abrir esse espaço para nós. Como a Martinha falou outro dia, se a gente apareceu na sua vida, não é por um acaso, tá? Vocês chamaram a gente para fazer parte da vida de vocês. Então, nós estamos muito honradas por isso e agradecemos de coração. Meninas, querem dar um alôzinho? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei de onde vocês estão entrando. Nós estamos aqui em Massachusetts, que já está no comecinho da noite, mas agora no verão a gente só vai ver, o sol só vai embora mais daqui 2 horas ainda. É muito bom ter vocês aqui conosco, na nossa energia. Hoje nós vamos contar um pedacinho da história de cada uma, o que que nos levou a estarmos aqui hoje, fazendo essa dedicação do nosso tempo e derramando nossos corações para vocês. Porque nós decidimos, nós tomamos uma decisão de fazer esse projeto acontecer. Esse projeto está nos nossos corações já tem mais de 2 anos. E está sempre somente nos nossos corações. E aí, a nossa irmã mais velha falou: não, vamos fazer isso acontecer. E eu sou muito grata por ela, por essa energia dela falar e fazer a gente encarar os nossos medos mesmo, as nossas limitações e estarmos aqui abrindo os nossos corações para vocês e falando de um pouquinho da nossa trajetória. Ei, tudo bom? Como vocês estão? Coloca aí no chat como é que vocês estão sentindo para a gente poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho, para a gente saber como é que vocês estão sentindo nesse momento dessa live nossa. E como a Joy falou, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está aí hoje. E hoje é um dia, vai ser um dia assim de conhecer um pouco mais da nossa história, como que a gente chegou até esse projeto. E cada uma tem uma trajetória específica. Então a gente vai compartilhar cada uma a sua própria jornada. E esse é um momento maravilhoso. Como a Joy falou, temos estado planejando e, graças a Miriam, podemos hoje colocar isso em prática. E é maravilhoso, porque a Miriam sempre foi aquela que empurra. Então a gente estamos sendo assim, aprendendo muito mais sobre nós e ultrapassando, né, nessa nosso próprio medo, nossas próprias barreiras. E eu acho que isso é extremamente importante a gente compartilhar, porque muitas das vezes você tem um projeto que você quer tirar do papel e você acredita que você só pode fazê-lo quando você tiver tudo perfeito, quando você já tiver com todo o caminho, com todo mapeado e tudo. E a gente vai contar um pouquinho que isso é uma crença limitante. Que isso é o seu subconsciente, é você mesmo tentando se sabotar para que você não cresça. Então, uma vez que a gente entendeu isso, a gente falou assim: a gente vai. A gente vai, porque daí a gente consegue também mostrar isso para outras mulheres, porque é exatamente isso que a gente quer mostrar. A nossa. é, sermos raw, né? Sermos exatamente. Como é que. Ajudei, gente. Raw. Às vezes. Autênticas, Autênticos, né? nua Às e vezes. crua. Nu e cru, exatamente. Sermos assim, nu e crua. Então é uma grande oportunidade para a gente exatamente mostrar como que é se desenvolver
mesmo quando tudo não é perfeito, tá? Então vamos lá. Gente, como as meninas falaram, né? Eu sou a que sempre empurra. Eu sou a irmã mais velha, eu sou 10 anos mais velha do que a Marta, eu sou 6 anos mais velha do que a Joelma. Não vou contar a idade delas, tá? Porque daí, claro, né? Vocês vão saber a minha. Mas graças a Deus, assim, e pelos sonhos, né? Desde criança, hoje eu fiz uma live falando exatamente sobre isso, né? O sonho de criança que a gente vai realizando ele de pouco a pouco quando a gente nos deixa se descobrir realmente. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E se tudo o que você precisa para mudar a sua vida já estiver dentro de você? Nessa trajetória minha, foram vários pontos que foram cruciais. Um deles foi o meu divórcio. O meu primeiro esposo e eu, nós nos divorciamos há mais de 18 anos atrás. E foi um momento onde eu me senti dentro do buraco. Vocês já se sentiram dentro do buraco? Eu imagino que sim. Às vezes a gente se sente muitas vezes dentro do buraco, mas às vezes tem uns buracos que são mais fundos. E esse para mim foi um buraco muito fundo, aonde eu me senti que eu era uma perdedora, que eu não tinha, que eu não podia, na realidade, nem manter um casamento, né? Que quando eu estava fazendo os meus filhos infelizes. Então, assim, foram muitas crenças e muitas coisas que foram me levando ainda mais para esse buraco. E como eu compartilhei com vocês há uns dias atrás, eu literalmente agia como um robô, né? E dentro daquele buraco fundo, aonde eu costumava falar, gente, não consigo enxergar um palmo na frente do meu nariz. E eu tentava traduzir isso para o inglês, ninguém entendia, né? Essas frases que a gente tem em português. Mas era literalmente como eu me sentia. Era tão fundo e tão escuro que eu estava perdida. E ali foi aonde eu comecei a me redescobrir e comecei a fazer as perguntas para mim que começaram a realmente mudar essa trajetória dessa minha vida. Porque a minha crença maior, que hoje, né, depois que a gente já estudou bastante e já aprimorou muito nisso, a gente sabe que é uma das maiores crenças da maior parte das pessoas, que é eu não sou merecedor. Eu não sou suficiente. I'm not good enough em inglês. Então, eu não sou suficiente. E isso a gente está sempre querendo alcançar e almejar e ir mais a fundo. Então, eu cresci no lar cristão e uma das minhas primeiras ferramentas e únicas ferramentas que eu usei a vida toda foi a oração. E, claro, graças à minha querida mamãe e à minha família inteira que nos guiou nesse caminho, né, de encontro a Deus, eu busquei-o como eu tinha feito a vida toda. Mas tinha uma desconexão muito grande. E essa desconexão é que, na minha crença religiosa, é que Deus estava sentado num trono lá no céu, lindo, maravilhoso, mas muito longe de mim. Que eu era uma pecadora e eu não era merecedora nem de estar perto dele. Mas eu comecei a lembrar que quando criança, a gente morou uma época em Caracaraí. Com certeza a maioria de vocês não sabe nem onde que é isso, mas é no Brasil, tá? É lá em Roraima. Roraima. E a gente morou uma época lá. E a nossa família abriu uma igreja lá. E eu tinha, na época, se eu me lembro bem, eu tinha 14 para 15 anos. E o papai pregava no sábado, a mamãe pregava no domingo, eu pregava na, na quarta-feira à noite. E uma das coisas que eu ensinava é que Jesus estava tocando na porta do seu coração. E, e, e eu sempre via essa imagem dele fora de mim. E então existia essa desconexão. E foi quando eu entendi que
ele não está tocando. Se você fala sim para ele, ele está dentro do seu coração. Então foi aí que com a oração e com a respiração, que nós vamos entrar mais a fundo nisso, tá? Com essas técnicas e muitas outras, mas essa foi a minha primeira técnica que eu consegui começar a entrar nesse caminho. Eu encontrei essa paz incrível e encontrei as respostas, porque Deus começou a falar comigo. Eu comecei a sentir essa voz tão plena e tão clara, né? Para onde seguir e para onde guiar. Estava dentro de mim, porque nós temos o DNA de Deus. Então, isso para mim foi um pivô muito grande. E falando disso, né? Porque como médica eu não posso deixar de não trazer um pouquinho da ciência. Tem tido vários estudos sobre a oração e sobre a respiração. Um dos estudos foi em Loma Linda, uma das maiores escolas de medicina do mundo, onde prova, né, que a oração ela ativa o nosso sistema parasimpático, que é o sistema onde acalma tudo, tranquiliza tudo. Então, isso faz com que a gente tenha mais clareza no nosso cérebro, tem mais oxigenação no nosso cérebro, a gente pode tomar decisões melhores, pode escutar a voz de Deus mais facilmente, pode saber guiar muito melhor. Então, com isso tudo, foi aí onde começou tudo isso. Então, essa é uma das técnicas pivôs mais importantes. Essa desconexão que eu consegui encontrar foi aonde eu comecei a co-criar, que é aonde eu criei o meu Instagram, Cantinho da Cocriação, por causa disso, porque foi o pivô de tudo, onde eu comecei a co-criar, desenhar essa linda vida que eu vivo hoje e que eu quero que vocês também vivam, ok? Então, é isso, gente. A ciência já comprova que tudo isso funciona, sabe? Não é uma coisa assim que a gente está pegando do ar. É uma coisa que a gente vive realmente na pele. E a gente também quer que vocês vivam isso. E se hoje for o dia em que você escolhe se conhecer de verdade, se o que você imaginasse com fé, conhecimento e prática fosse o começo? Joy, com você agora. Olá, pessoal. Quero contar para vocês a história de uma menina que, com mais ou menos uns 6 ou 7 anos de idade, estava com sua mãe numa cidade grande que ela estava visitando, que nós morávamos no interior de Rondônia. Eu não me lembro exatamente aonde, mas eu lembro bem da cena, na qual eu vi uma sandália. Eu sei a cor da sandália, uma sandália de prata brilhosa, porque eu sou uma pessoa, né, que gosta de aparecer desde sempre. E eu quis aquela sandália. E naquele momento a minha mãe abriu a carteira e minha mãe não pôde comprar aquela sandália para mim. E naquele momento eu falei para mim mesma, e eu vi no rosto da minha mãe a dor de não poder me dar algo que eu tinha pedido. Naquele momento eu falei para mim mesma, eu nunca mais peço para minha mãe nada, porque eu nunca mais quero ver esse olhar. E eu vou trabalhar e vou ser próspera e vou ter todas as sandálias do planeta. Se alguém visita minha casa, sabe que o meu maior lugar é meu banheiro enorme, eu tenho uma prateleira enorme de sapatos. E aí nasceu em mim a necessidade de trabalhar duro para não me faltar nada. E eu demorei muitos anos para aceitar a ser mãe, porque eu acreditava que eu tinha que ter tudo para nunca poder falar para meus filhos: eu não posso fazer isso por você. Fui mãe aos 38 e aos 43. Hoje eu tenho os meus milagres. E essa carga de escassez, ela me impulsionou. Não é que ela me travou, ela me impulsionou. Porém,
Em algum momento da minha vida, eu tinha que honrar não ter. Eu tinha que honrar os meus pais que não puderam. E aí, meu business quebrava, eu ficava doente, acontecia alguma coisa que eu voltava lá naquela menina que não pôde ter aquela sandália. E ainda sinto muita emoção de falar disso, porque é uma coisa que eu revisitei em uma das minhas visualizações, voltando para limpar o lixo emocional, para chegar a ser a mulher que sou hoje. E vivo em construção da mulher que quero continuar a sendo, me tornando uma mulher empoderada, uma mulher próspera e uma mulher que fez as pazes com o dinheiro. Eu não preciso mais quebrar. Eu não preciso mais perder tudo. Eu não preciso mais ver minha conta negativa para honrar os meus pais. Tá tudo bem. Eu posso ser próspera. Eu descobri isso numa jornada de autoconhecimento. No entender de que seu filho é do dono do ouro e da prata. No entender que não é porque eu sou uma pessoa religiosa, que eu sou uma pessoa cristã, que eu não posso querer mais. Que eu não posso ser ambiciosa, que eu não posso querer viver em casa grande, viajar, andar de carrão, me vestir bem, viver no spa, fazer minhas unhas, meu cabelo toda semana. Eu posso e vivo assim, por uma escolha. Porque a Joy escolheu 2 anos atrás a viver em abundância e a perdoar todas essas amarras de escassez e olhar para ela e dizer que isso não me representa mais. E aceitar que na minha conta tenha vários zeros, na frente do número, não atrás. Aceitar tudo, toda a abundância que existe no mundo pode passar por mim, pela minha família. E isso não veio por um acaso. Isso não veio somente por uma decisão. Isso veio com o trabalho. De olhar por momentos de dor. Aquele dia doeu. E ao falar nele, eu olho para aquilo, perdoo, porque é um trabalho contínuo. Então, com certeza, nós temos vários momentos na nossa vida em que a gente se agarra à escassez. Não, mas o dinheiro era motivo de briga, o dinheiro era motivo de tristeza na nossa casa, o dinheiro era motivo de guerra, o dinheiro não era, o dinheiro era o vilão. Ele não é. O dinheiro, ele é Deus em ação. Aceite a fé, aceite a limpeza do lixo emocional e aceite a prosperidade na sua vida porque você é merecedora, como eu. Aquela menina de 6 anos, a Joy de 46, é uma mulher merecedora de viver em abundância. E não é um processo que, tá bom, é isso que eu quero, agora sim. Porque não foi assim pra mim. Eu precisei olhar, eu precisei entender e eu precisei me reconectar com a minha versão melhor, para que a minha vibração subisse e eu pudesse atrair a vida que tenho vivido nos últimos 2 anos. E é isso que nós estamos convidando vocês para aprender conosco. Não vamos reinventar a roda, não acredite que nós vamos reinventar a roda. Nós vamos simplesmente colocar você no foco da redescoberta para ser quem você nasceu para ser. Marta. A minha história, assim como, né, de muitas pessoas, é uma história de altos e baixos. Eu, quando eu tinha 2 anos de idade, eu sou a filha número 5. Então, meus pais tiveram 4 antes de mim. Nós só restávamos nós três hoje, porque os dois homens que a mamãe e o papai teve faleceram. E quando eu tinha 2 anos de idade, o meu irmão, o nosso irmão, né, faleceu. E
E nesse momento, eu com apenas 2 anos de idade, para mim era tudo muito confuso, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não tinha compreensão, né, do que estava acontecendo, mas o meu emocional ficou muito impactado. Porque a mamãe, ela tomou a decisão de continuar vivendo por nossa causa, porque a gente existia. E, e foi bem pesado para mim, porque foi uma decisão que eu senti dentro, sem compreender no meu consciente, mas foi apenas as minhas internas emoções. E a minha mãe, ela se agarrou na gente para poder viver. E hoje, olhando para trás, eu sou muito grata, né? Muito grata, porque a mamãe decidiu continuar vivendo por nós. E ao mesmo tempo, isso foi muito difícil para mim. Foi um baque muito grande, porque eu não me permitia errar. Eu não me permitia fazer nada que pudesse fazer com que eu morresse. Porque eu não podia, de maneira alguma, morrer e deixar minha mãe passar por aquela dor novamente. Porque, afinal de contas, ela já tinha passado por uma dor muito grande. Então, ela se agarrou muito, né? E principalmente em mim, porque eu era a mais novinha na época. E eu cresci dentro de praticamente de uma bolha de super proteção, de muito amor, e foi um amor exacerbado. Foi um amor que, pra mim, eu traduzi isso, sabe, como eu não podia ser eu não podia tentar, eu não podia errar, eu não podia, eu não podia saber, ter conhecimento das coisas ao meu ver, porque eu precisava seguir uma regra que me era colocada, que me era imposta. É, e eu passei minha vida, né, aquela fase onde a gente vira rebelde. Eu queria muito ser rebelde, gente. Eu queria muito e eu tentei ser rebelde de várias maneiras. As meninas sabem, mas no final, internamente, dentro de mim, eu seguia aquele padrão de que eu não posso me rebelar. Eu não posso ter os meus próprios sentimentos, eu não posso me encontrar. Porque se eu tentar ser eu de qualquer maneira e eu errar, isso para mim traduzia como que eu podia trazer uma dor insuportável para os meus pais. E eu não podia aceitar isso. Só que hoje eu entendo isso. Naquela época, com 2 anos de idade, você imagina? Eu não conseguia compreender o que que é que eu estava traduzindo, como é que eu estava traduzindo tudo isso dentro do meu consciente. E eu passei a vida tentando muitas maneiras e muitas formas de me conhecer. E eu sabia que dentro de mim tinha algo que eu não conseguia romper, que eu não conseguia. E eu desenvolvi a questão do perfeccionismo. Eu era super perfeccionista em tudo, então eu demorava horrores para fazer as coisas porque tinha que ser tudo muito perfeito. É, eu fui em várias vertentes de terapia, de autoconhecimento, e foi uma vida buscando, foi uma vida buscando. E foi quando eu conheci a limpeza de lixo emocional que eu consegui olhar para isso tudo de uma outra perspectiva. E eu consegui perdoar minha mãe, né, me liberar disso, amá-la profundamente por tudo que ela fez por nós e como que ela viveu tudo isso, e permitir que eu fosse eu. Eu permiti que eu encontrasse a minha essência. Então, muitas das vezes, eu me olhei querendo, sabe, o tempo todo agradar a mamãe, fazendo as coisas para poder ter a validade, né, de que eu estou fazendo isso de acordo com o desejo dos meus pais. Os meus pais estão aceitando isso porque eu tinha interpretado isso de que se eu fizesse qualquer coisa que fosse contrária aos meus pais, eu traria para eles uma dor insuportável. Então, eu vivi essa vida dessa maneira. E quando eu passei pelo processo de limpeza de lixo emocional, eu consegui ressignificar essa minha história. E foi apenas passando por esse processo, e olha que eu passei por vários processos. Quem me conhece, né, as meninas podem testar que eu estava o tempo todo nessa autobusca, porque eu sentia que tinha alguma coisa que que me segurava, e passava por um processo, passava por outro, aprendia isso, aprendia aquilo.
e nada me deslanchava. Eu sentia presa, eu sentia assim que eu não conseguia dar um passo para frente. E quando eu consegui passar e fazer essa ressignificação, olhar, fazer essa liberação e liberar o perdão de uma forma mais profunda, uma forma que o meu subconsciente conseguisse compreender, porque essa crença, esse sentimento, ele ficou enraizado no meu subconsciente. Eu não conseguia traduzir isso da maneira que eu estou explicando hoje. Né? Se você me perguntasse isso alguns anos atrás, eu não tinha condições de falar isso, de forma alguma. Eu só simplesmente sabia que minha vida estava travada. E eu não conseguia saber por quê, eu não sabia como me liberar. E hoje eu consigo falar assim, eu sei exatamente o que que eu quero. Porque hoje eu consigo olhar para mim, na minha identidade, na minha autenticidade. E esse é um caminho que eu desejo para todas as pessoas, não só as mulheres, né, mas todas as pessoas nesse mundo que consigam descobrir o que que é que te amarra, que o seu subconsciente está ali te amarrando e o seu consciente não faz ideia. E o seu subconsciente está fazendo com que você viva de uma forma de proteção. Literalmente uma proteção que o seu subconsciente traduz. E quando a gente consegue ressignificar tudo isso, liberar, perdoar e elevar isso para a consciência e transformar isso, a frequência da nossa vida muda. Então eu não consigo. Porque o que que é frequência? Frequência é emoção, não é? A frequência da nossa alma, da nossa esfera, né? Se eu tô passando por um processo que eu não consigo ressignificar, que eu não tô conseguindo atrair X, Y, Z, o que que eu quero? Eu tô atraindo exatamente o que eu não quero. É porque você tá na frequência da emoção que te mantém ali. E nesse quesito, fazer esse processo apenas com o consciente é praticamente impossível que você consiga transformar. A neurociência já comprovou isso e foi para um processo de muito estudo que eu consegui entender como é que a gente ressignifica dentro do subconsciente esse processo para que eu emita a frequência que eu quero. Então, se eu quero vibrar, né, na rádio FM, mas as minhas emoções estão na rádio AM, eu preciso ressignificar as minhas emoções para que eu consiga mudar a estação. E aí eu posso adquirir da minha vida o que eu quero. E aqui não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de tudo. É relacionamento, é paz interior, é, é abundância em todos os aspectos, também de dinheiro. E hoje também dinheiro é algo extremamente importante. E a gente se boicota muito em achar que eu só vou trabalhar uma área da minha vida e aí é porque é só isso que eu preciso. E eu vou falar uma coisa pra você. Você pode muito bem, sabe, entrar na frequência do dinheiro e ganhar dinheiro, mas não ressignificar as outras áreas. E vai acontecer que você vai sofrer nas outras áreas, porque o universo é uma questão de equilíbrio. Então, ou você entra na frequência total, você total, e aí todas as áreas da sua vida funcionam, ou você vai entrar na frequência apenas de uma área, mas aí você vai ter que a outra área ela vai sofrer. Então, ou você ganha dinheiro e sofre no relacionamento, ou você perde a saúde, entendeu? É, porque você vai ter que porque você vai usar a sua energia da outra área, porque você não trabalhou as emoções. Você não limpou o lixo. Então, quando você consegue limpar esse lixo, você consegue elevar, elevar para o próximo nível, para a próxima estação. Então, é isso que é a nossa proposta, tá? É isso que eu quero ensinar, explicar da onde que vem, qual que é a neurociência por trás e como que você pode fazer isso na sua vida também, tá? Então, esse é um pouco da minha história também.
eu queria ler as perguntas. Tem algumas perguntas aqui no chat. Acho super bacana essa interação. Gente, mande as perguntas eu amo, amo, amo ver as perguntas. Então deixa eu ler a pergunta aqui, porque tem uma pergunta para Miriam. Miriam, por que sempre estamos procurando ser reconhecidas, validadas, ser importantes para a nossa família e para as pessoas ao nosso redor? A Catiane que está perguntando. É Que uma é uma exce- complementação dessa pergunta que ela faz aqui na outra. Poxa, por que precisamos nos sentir reconhecidas sobre quem somos e o que fazemos, na sua opinião, de acordo com suas experiências e conhecimentos de vida atual? uma excelente pergunta. E obrigada por juntar as duas, porque realmente elas se complementam. Realmente é uma necessidade do ser humano, porque a sociedade nos coloca dessa forma. E a gente é ensinado e instruído que assim é que deve ser. Mas uma vez que você começa a olhar para dentro de si, a se conhecer, a encontrar onde está aqueles traumas, como a Marta estava contando, como a Joelma estava contando, lá na infância, coisas que às vezes acontece que a gente nem consegue captar. Eu fiz uma sessão essa semana com uma cliente e ela falou assim: como assim? Aquilo que aconteceu lá, é por isso que eu tô sentindo desse jeito, é por isso que tá acontecendo as coisas dessa maneira, é por isso que eu penso assim, mas não pode ser. Como? Eu tive um acidente que eu bati o joelho, que então, assim, realmente são coisas que a sociedade coloca que é assim que deve ser. Mas, na realidade, quando a gente começa a descobrir e a viver quem nós realmente somos e nos enxergar e acreditar que nós somos filhas de Deus de verdade e que a gente merece tudo isso que Ele fez para nós, então, nós não precisamos mais viver de acordo com o que a sociedade tentou colocar a gente dentro de uma caixinha. A gente não precisa mais. E aí é onde a gente descobre o nosso propósito, que vai ser um dos temas que nós vamos falar no Desperte Mulher, né? Como encontrar esse propósito, para que você não mais precise ter essa necessidade. E sim, encontrar a maneira que você se ame e viver uma vida plena novamente. Vocês já pararam para pensar que se a mulher trabalha fora, ela abandona a família? Críticas da sociedade. Se a mulher trabalha demais, ela não é uma boa mãe. Se a mulher fica em casa cuidando dos filhos, ela abusa do marido, o marido tem que sustentar a vida boa que ela leva. Se a mulher faz os dois, ela não faz nenhum direito. E se a mulher tem mais de um business? Nossa, essa mulher ela não tá fazendo nada, ela não sabe nem quem ela deve estar com crise de identidade. Então, a importância de apertar a tecla foda-se é muito importante. O mundo vai julgar. Não importa o que fizermos, como fizermos, o mundo vai julgar. O importante é você saber quem você nasceu para ser. E se nós hoje olhamos para nós e nós não, se você olha no espelho, se posicione na frente do espelho, olha para você. Você está vendo a mulher que você gostaria que fosse? Se você não está, vou falar uma coisa muito pesada agora. Você está desafiando Deus, porque Ele não te fez para ser imperfeita. Ele não te fez para ser infeliz. Ele não te fez para você ser pouquinha, para você caber na caixinha que a sociedade pinta para você. Ele te fez para ser grande, do tamanho que você quiser ser. E só você pode determinar isso. A gente dá uma pausa para entrar essa informação dentro de nós, porque precisamos respirar e ouvir essa informação. A primeira vez que ouvimos isso foi um baque. Então, por isso que a gente está falando assim, devagar, né? Para que isso possa entrar dentro de você. A Catiane fez. Primeiro, a Catiane pediu para a Joy ensinar isso
Ensina nós, Joy. Acho você uma super programadora mental hoje em dia, uma pessoa muito positiva. Ei, entra no Desperte Mulher. Seja bem-vinda. É ali que vamos aprender juntas essa jornada. E volto a repetir, não vamos reinventar a roda, só vamos colocar vocês no foco e vocês olharem para vocês. Não tem nada de novo e nada de espetacular. Porém, o espetacular e o extraordinário é você se escolher. É vocês se inscreverem para esse programa. É vocês olharem para vocês e falarem: eu quero mais e eu me permito mais. Muito bem, ótimo. A Catiane fez uma pergunta aqui para mim, eu vou ler a pergunta. Então, Marta, para a gente conseguir melhorar na vida, a gente precisa mudar o pensamento para mudar as emoções, para aí sim vencer as barreiras que contrapõem aos seus desejos e planos? Tatiane, sim e não. Vamos lá. Ótima pergunta, obrigada por perguntar. O processo inicia através da mudança de pensamento, sim. Porém, só a mudança de pensamento, você só tem a capacidade de 5% de fazer essa alteração das emoções. E é por isso que eu mencionei sobre a limpeza de lixo emocional, porque você só consegue realmente fazer essa mudança, né, mudar as emoções, a partir do momento que você acessa o seu subconsciente e altera suas emoções a partir do seu subconsciente. Mudar o pensamento é a primeira etapa se você não tem a ferramenta de limpeza de lixo emocional. Óbvio, é muito importante a gente pensar positivo, mas pensar positivo não muda, gente. Você sente bem, entendeu? Naquele momento que você está pensando positivo. Aí, 2 segundos depois, né? Uma coisa cai, o menino grita. Gente, eu tenho 2 filhos. Outro dia eu tava lavando louça, eu virei assim para fazer almoço e tava fazendo comida. E os meninos ficou quietinhos, né? E eu no pensamento positivo, naquele momento. Quando eu virei as costas, eu olhei, os meus 2 filhos estavam pintada. Eles tinham pegado a tinta e esparramado a tinta assim nas mãos e pintado, se pintado da cabeça aos pés. A minha filha tava com a mãozinha dela no rosto do Thomas, assim, ó, pintando o Thomas, passando a tinta nele, assim. Quando eu olhei, eu respirei, olhei para aquilo e virei para mim e falei assim: se fosse em qualquer outro momento da minha vida, se eu não tivesse passado pela limpeza de lixo emocional, nesse momento eu estaria gritando, desesperado. Falei, meu Deus, tudo sujo, a mesa suja, o chão sujo, as paredes tudo sujas, os meninos passando tinta até na cabeça. Eu, eu entrei, eu olhei assim, respirei, eu falei assim, eu estava pensando positivo, mas as minhas emoções iam ter tomado conta de mim. Eu teria sido sequestrada pelas minhas emoções naquele instante. Então, o pensamento positivo ele te leva até certo ponto, mas é bem pouquinho o caminho que ele te leva. A real transformação, ela acontece quando você consegue acessar o seu subconsciente, entender de onde que veio essa emoção, ressignificar isso e transformar isso internamente, para que esses momentos você não seja sequestrada pelas suas emoções. Porque essas emoções, elas são inconscientes. Então você não tem consciência dela, você simplesmente reaciona a isso. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Tatiane, se eu não tiver, me fala, tá? Outra pergunta que ela me fez aqui é: como você conseguiu vencer cada etapa para começar a prosperar? Com ferramentas. Cada etapa da vida vai pedir de você uma ferramenta diferente. Então vamos imaginar que você está querendo construir uma casa, mas você só tem um martelo. Você não vai conseguir construir uma casa. Porque vai ter momentos que você vai precisar de um pincel para pintar a parede. Como é que você vai pintar com martelo? Vai ter momentos que você vai precisar de um serrote para cortar a tábua. Você vai precisar
de outras ferramentas, mas você só tem o martelo. E é isso que a Miriam estava falando no início. Ela tinha a ferramenta da oração, que é maravilhosa, gente, que é muito poderosa, mas era só o martelo que ela tinha em mãos. E aí, somente com o martelo você consegue fazer muita coisa, mas você não consegue construir a casa inteira. Você vai precisar de mais ferramentas. Então é por isso que nós nos juntamos, as três, para trazermos as diferentes ferramentas que você vai precisar em diferentes etapas da sua vida. Por isso que a prosperidade, ela não é um caminho só, uma técnica só, um jeito só. Existem vários momentos que você vai precisar de outras ferramentas. Então, quando você sabe, você tem um leque, você pode ir lá na sua caixinha e falar assim: nesse momento, eu vou precisar agora é dessa ferramenta, é do serrote, porque o martelo não está funcionando aqui. Agora eu preciso de um pincel, porque agora eu não posso ter um martelo, entendeu? Eu preciso de uma coisa mais leve. Então, eu tenho essa ferramenta à minha disposição. E isso se dá através do conhecimento, do aprendizado e do autoconhecimento. Quais as ferramentas que vão trabalhar com você, para você e em qual situação que você precisa. Complementando isso, eu também queria falar que às vezes você não precisa de uma certa ferramenta. Vamos supor que você não precisa trabalhar a visualização, digamos, entendeu? Você não vai precisar daquela ferramenta porque talvez não funcione para você. Talvez não ressoa com você. Mas aí você tem um amigo, um filho, um pai, um tio, alguém que chega para você com um problema específico. E aí, você conhecendo a ferramenta, você pode ajudá-lo. Você pode passar adiante. Você consegue transformar, você consegue falar, faz tal técnica, faz tal coisa, entendeu? Então, se você fica também só assim, bitolada de, não, eu só preciso de tal informação, e aí você não vai conseguir ajudar as outras pessoas ao seu redor. O mundo não transforma. O mundo só transforma quando você se transforma. E ao você se transformar, você conhece várias ferramentas que talvez não sejam importantes para você, mas vai ser importante para alguém que encontrou você na sua caminhada. É, muito bem. Catiane, outra pergunta da Catiane para Joelma agora. Eita, o que fazer, Joelma, na sua opinião, para conseguir lidar com o cansaço, a família e o trabalho para conseguir conciliar todas as coisas juntas? Excelente pergunta. Se as minhas irmãs tivessem me proposto isso há 2 meses atrás, eu diria não, porque eu estava exausta. Exausta. Eu encontrei uma empresa maravilhosa com produtos maravilhosos. Estou fazendo suplementação, estou cuidando de mim. Encontrei uma terapeuta que está me ajudando a tirar o metal pesado do meu corpo. Então, se cuidar, autocuidado. Autocuidado, não tem outra saída. Não tem como a pessoa, como a Marta falou, é tudo uma roda. Não tem como o carro rodar bem em cima das rodas estiver furada. Não roda, para. Então, não adianta nada eu ir lá e ganhar milhões e eu perder minha saúde. E eu estava, minhas irmãs são testemunhas disso. 2 meses atrás eu estava pedindo que o mundo acabasse em barranco para morrer escorada. E aí eu pedi, literalmente pedi, Senhor, me manda alguma coisa. Deus materializou uma pessoa aqui, uma terapeuta veio do Brasil para cá, estou fazendo um tratamento com ela de limpezas de metal pesado, de coisas que meu corpo não precisa. Estou fazendo uma dieta, estou fazendo exercício, estou me cuidando. Não tem outra saída. Autocuidado. Eu e a Miriam Marta conhecemos uma pessoa. Nós entramos na energia dela 1 ano atrás, a Kathleen Cameron, e ela falava muito do autocuidado. Mulherada, vai pro spa, vai fazer a unha, vai fazer o cabelo. Isso é muito mais importante do que nós imaginamos. O autocuidado. A gente cuidar do que a gente coloca na nossa boca. Cuidado com aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente assiste. O autocuidado.
é a resposta. Uma das respostas, mas também tem mais coisa aí para você aprender no Desperte Mulher. Se vai para o Desperte Mulher, eu sei que a Catiane está fazendo todas as perguntas aqui, as pessoas às vezes não estão pensando nisso, mas nós vamos falar de muita coisa, gente, muita coisa mesmo lá naquele programa. Não deixe de estar conosco, vai ser maravilhoso, transformador, já está sendo nas nossas vidas, porque tomamos essa decisão de levar isso para vocês. Isso. Como vocês estão vendo, é um apanhado muito grande de muita coisa. E é por isso que a gente decidiu fazer esse programa tão especial. Desperte Mulher, agosto 10, 11 e 12, das 6 da tarde às 8 da noite, horário de Boston. Esperamos vocês lá. Muito obrigada por tudo. Tem mais alguma pergunta? Tem um comentário da Mary Jane, da Mary Jane. Ah, observo que em tudo é sobre um luto também. E eu ainda estou neste processo. Muito interessante todos esses assuntos. Estou orgulhosa de estar aqui com vocês. Parabéns pelo interesse e disposição. Merijane, obrigado pelo comentário. E você tem toda razão. É questão de luto também. Não somente luto quando a gente perde alguma coisa, mas luto quando a gente escolhe deixar a nossa velha pessoa para trás. Porque a gente anda numa estrada do conhecido. E quando a gente começa nessa trajetória, é o desconhecido. Então o luto vem. Mas o luto vem para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos guiar e também para a gente agradecer. Agradecer pelos tempos bons, agradecer pelo que nos ensinou, agradecer pelo que nos elevou. Então, obrigado por esse Bem, comentário tão lindo. pro 2007 perguntou: a live ficará gravada? A live vai ficar gravada sim. Eu tenho um canal de YouTube, então eu vou colocar no YouTube, que não tem como colocar aqui no Instagram, mas eu passo no YouTube. A gente tem o nosso grupo do WhatsApp, então se vocês conhecem a gente, está aqui em alguma dos nossos canais, manda uma mensagenzinha, a gente manda o link para vocês ficarem lá. Nós vamos passar esse site do YouTube lá para vocês, tá? Todas as nossas gravações vão estar lá. O nome dela é Regina. Ela Ah, tá aqui falando, ok. Regina, muito prazer. Ah, Regina, É, obrigada. Obrigada por estar aqui. A gente vai passar assim e vocês vão poder continuar aprendendo. Se tem alguma coisa que vocês escutaram, que gostaram, quiser escutar novamente, vai estar lá gravado, ok? Entra lá no grupo do WhatsApp nosso. manda um eu quero participar, que a gente manda o link do WhatsApp para você entrar, para que você tenha acesso ao link do YouTube, Catiane. Pode compartilhar o link do YouTube, a gente compartilha no grupo do WhatsApp. Então, entra. Sim, pode compartilhar com outras pessoas. Aliás, faça a chamada aí, por favor. Gente, fala aí. É, nós queremos muito encontrar, ajudar a maior parte, a maioria das O maior mulheres. número. Obrigada. Eu estava tentando falar, gente, saiu três línguas, mas não saiu a que eu queria. Ah, o maior número de pessoas possível. Esse é o nosso primeiro programa grátis que nós estamos fazendo para vocês e estamos trazendo uma bagagem, um trabalho muito lindo de muitos anos, tá? Vamos abrir o nosso coração para vocês, vamos ensinar e aprender juntas. Porque o que a gente ensina também tem muita coisa que vocês ensinam para a gente ao mesmo momento. Ok? Mas, por favor, Exatamente. compartilhem. O máximo que vocês puderem compartilhar. Tem gente que vocês conhecem, que sabe que estão passando por dificuldades, que querem ser mais, que querem sentir mais, que querem fazer mais. Compartilhe com eles. Às vezes, talvez também tem, por exemplo, um amigo, um homem, que você sabe que a esposa, né? Talvez gostaria de estar aqui, ou a namorada. Fala com eles, olha, né? Manda ela para cá. E a gente vai cuidar de todos vocês com muito carinho. Exatamente. Então, compartilhe, mande lá um eu quero participar nos comentários aqui, tá? Escreva aqui e aí a gente vai enviar
para você o link do WhatsApp para você poder participar conosco e receber todas as gravações, todas as lives, saber exatamente quando é que a gente vai estar live, vai saber quando que vai ser exatamente dia 10, 11, 12. A gente tem todas as informações lá no grupo também. Vai ter acesso a tudo isso, né, de uma forma mais rápida. Então a gente convida vocês a estarem conosco. E é um prazer enorme estar aqui. Um beijo grande. Obrigada, 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 do fundo do meu coração. E que a paz e a energia e o amor de Deus possa alcançar cada um de vocês nesse momento. Esse é o meu desejo. Gente, nós vamos fazer outra live no domingo. Então, se vocês têm algumas perguntas que surgiram depois dessa live, mande pra gente, e a gente pode, né, estar respondendo essas perguntas no domingo, ok? Mas foi um prazer enorme. A gente ficou muito mais tempo que a gente tinha planejado hoje. Obrigada pelas perguntas, pelo engajamento. Isso faz muito mais sentido fazer tudo isso. Então, um abraço enorme. Sintam-se acolhidas por nós e já amadas por nós. Beijo da Joy! Vamos tirar uma foto, galera, antes de ir. 1, 2, 3. Pronto, para postar na gravação. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.